meus amigos e membros da comunidade K2Go. Estamos aqui começando mais uma live para gravação de podcast. Hoje nós vamos contar a história do Laboratório Primordiale Digital, um laboratório 100% digital de Goiânia, com o Dr. Francis Lima e o Dr. Flávio Lima, que já estão até entrando aí. Bem-vindo, pessoal. Vai entrando aí, se ajeitando. Daqui a pouquinho o pessoal do Primordiale e o Kogut já estarão juntos com a gente. Olá, Kogut, vai entrando aí também, meu amigo. Isso aí. Elaine. Opa! E aí, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Meus amigos e membros da comunidade K2Go. Dr. Francis, Dr. Flávio, boa tarde. Muito bem-vindos aí à nossa live podcast, né? E aí, Tiagão? Nossos Tudo amigos certo, Kogut? Vlamir, Michele, Elaine Amorim já chegando junto aí também. Tudo certo? Por aqui tudo certo, e em Goiânia? Em Goiânia, tá fazendo frio, Calor. gente? Tá calor aí? Eu sempre quis saber se Goiânia chega a fazer frio. É difícil, viu? Aqui normalmente é bem quente. E a terra quente, coração caloroso. É verdade. Terra do sertanejo, né, cara? Do sertanejo e do rock and roll. Maravilha. Então, gente, para o pessoal que está chegando agora, nós estamos aí na nossa live, da onde nós vamos extrair o nosso podcast, edição número 93, com algumas novidades aí para compartilhar com vocês. Então, só deixar o pessoal se acomodar. Estamos nessa nova série da K2Go que se chama Por Dentro dos Laboratórios do Brasil. Hoje nós temos a honra, o prazer imenso de estar com o Dr. Francis, com o Dr. Flávio Lima, na Primordiale de Goiânia, que é o laboratório, a clínica. A gente vai falar um fluxo bem interessante, digital. Passaram pela consultoria K2Go, hoje nós temos uma parceria junto com eles, uma parceria de muito sucesso. Então, Tiago, vou deixar você aí dando as instruções. A hora que você falar bora lá, a gente já começa firme aí no nosso podcast aí, enquanto o pessoal vai chegando. Beleza. Primeiro, antes da gente começar aqui, né, pessoal, a gravar podcast e outras coisas do tipo, eu queria falar que eu estou muito feliz de poder gravar com vocês, contando essa história aí. Primeiro, por termos trabalhado juntos, né? Isso aí, para mim, é muito importante, a gente ter construído uma história junto e a gente ter feito parte quase do começo aí do Laboratório Primordiale, né? E também depois, porque eu já conheci o nome do Dr. Francis Lima, já tinha visto algumas vezes, já tinha trabalhado com outros dentistas aí de Goiânia e região, que já tinham falado muito bem dele, né? Inclusive, tem pessoas que estão aqui na live que já falaram muito bem do Dr. Francis Lima, que é um dos maiores dentistas do Brasil. Então, a gente tem a honra, o prazer de fazer uma live com pai e filho, defendendo uma odontologia digital de qualidade, né? E investindo não só na clínica, que a gente sabe que o trabalho de clínica já é maravilhoso, mas também investindo no trabalho de laboratório, que não sei se vocês descobriram agora, mas que a gente já sabe que dá muito mais trabalho do que a clínica, né? Mas é muito prazeroso também, sabe? E Na verdade, é um novo desafio, né? A clínica, a gente tem como o nosso público, né, o paciente, e o laboratório, a gente confecciona trabalhos para dentistas tão exigentes como nós somos, né? Então, é realmente um novo modelo, né, de empreendimento, de negócio, mas assim, muito gratificante quando a gente começa a ter resultados, né? Como a gente está tendo. Com certeza, eu acho que já dá até para entrar na live, hein? Porque eu vejo que vocês estão bem aquecidos aí já para contar essa história bonita. Neto, olha, Neto deu uma repercussão muito grande também lá, a live que nós fizemos lá por dentro do Lab Neto. Marcos Celestrino, obrigado aí pela presença. Tereza, Rotô, né? Deve ser francesa. Mas assim, gente, a gente não vai conseguir cumprimentar a todos, só voltando agora que já tem mais gente aí na live. Nós vamos gravar, para quem não conhece o podcast da K2Go, depois entre aí, nós vamos deixar aí fixado aí no comecinho o nosso site. Nós estamos também no Spotify, nós estamos em todas as plataformas aí de podcast, o Odontocast K2Go, já é episódio número 92, que nós vamos
começar a gravar daqui a pouquinho, k2go.com.br. Obrigado, Michele, já está aí fixado na tela, contando a história bonita do laboratório, dessa jornada do herói, dos heróis aí, Dr. Francis, Dr. Flávio, junto com esse projeto de montar um laboratório dentro dessa nova proposta, laboratório 100% digital. Só que antes de entrar no podcast, fazer a abertura, sabe que, como eu analiso os números de vocês, eu fico tão feliz, porque eu lembro quando a gente estava em consultoria, né, falava, olha, o laboratório, para ser laboratório, tem que pelo menos dobrar essa base de dados, né? Só que faz poucos meses isso, né? E já dobrou essa base de clientes. Hoje, o braço de vocês aí já está atingindo aí São Paulo, região norte, nordeste, além, claro, né, de Goiás, de Brasília, Distrito Federal. E, cara, olha, bacana, como o Thiago falou, poder participar dessa história. E para contar essa história, então, já vamos aproveitar aqui e entrar no podcast. Topa aí, Thiago? Vamos começar, então? Posso fazer a abertura? Bom, vamos embora. Só para te dar um behind the scenes aqui, Kogut, você sempre agradece a Michele de colocar o fixado k2go.com.br, mas sou eu mesmo que coloco, viu? Ah, tá bom. Ó, aqui em público, Thiago, valeu, tá? Tira o elogio da Michele, tirou lá uma estrelinha Nossa menos Senhora. para você, Michele. Então, Thiago, olha, valeu, cara. Você é multitarefa mesmo. Enquanto fala, aqui você tá lá fazendo o trabalho de marketing. Beleza. Que bom que você percebeu, né? Nossa Senhora. Michele tá no cabeleireiro? Não, mas não, tá ali, ó. Tá aí, ó. Tá aí. Eu tô brincando, gente. Vamos lá. Bom, gente, então vamos lá. Começando o podcast, a dinâmica, vou fazer a abertura, a introdução aí, depois o Thiago que apresenta vocês, daí a gente já começa valendo, já começa rachando. Pode ser? Bora lá. Tranquilo. Então vamos lá. 3, 2, 1. Quem sabe faz ao vivo, né? Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut. Eu sou o Thiago Kempen. Tiago, episódio número 92 do nosso OdontoCast. Quanta coisa boa a gente já... 93! Obrigado pela correção. Além de fixar na tela aqui o nosso endereço, ainda você consegue me corrigir. Isso daí é maravilhoso. Episódio número 90... essa oportunidade. O episódio número 93, e olha, marcado aí por mais um, dentro dessa série, por dentro dos laboratórios do Brasil. Tenho certeza que vai surpreender os nossos ouvintes aí do podcast. Mas antes, Thiago, eu queria que você trouxesse aí as novidades, né? Eu ouvi dizer que o nosso podcast já é ouvido em mais de 11 países. Como é que está a nossa estatística hoje aí, Thiago? A última vez que eu trouxe estatísticas aqui para o nosso podcast, né? E como nós somos uma empresa de educação e consultoria, a gente tem que falar de estatísticas. A gente estava aí na casa dos 7.000 plays e 11 países ouvindo o podcast. E agora a gente chegou na casa dos 8.000 plays, mais ou menos uma semana depois, e com 16 países ouvindo. E, pessoal, quando eu falo que são 16 países ouvindo, não é que teve um playzinho ali, não. É porque passou de pelo menos 1% das pessoas que estão nos ouvindo aquele país. Então, são 16 países com pelo menos 1% dos nossos ouvintes ali dentro. Além de Brasil e Paraguai, onde chega a nossa audiência, Thiago? Nosso segundo país mais alcançado é os Estados Unidos, Kogut. Você acredita? 23% do público desse podcast está nos ouvindo lá do USA. Então tem gente de Washington, Nova York, Califórnia. A gente sabe que tem muitos amigos que estão por lá, mas o número de 23% para mim é bem impressionante, viu? Quer dizer que tem muito protético brasileiro por lá, porque eu acho que americano não fala muito português, não. Que maravilha, gente. E olha só, então, para vocês que nos acompanham, episódio número 93, dentro da série a série, por dentro dos laboratórios do Brasil. E para você que está chegando agora, não perca tempo. Aproveita aí, ó, quinta-feira, amanhã você vai sextar, compra pipoca, deita, vai fazer um friozinho aqui, né? Principalmente quem está de São Paulo para baixo. Aproveita, você tem 92 episódios para escutar, você vai se divertir, vai lá, esgota a série aí nesse final de semana, com certeza. Se você está na prótese, se você está na odontologia, tem muita coisa bacana, muitos convidados especiais, muito aprendizado, e é isso aí, gente. Então, além de k2go.com.br, onde você encontra também o nosso link para o podcast, para consultoria, para os cursos gratuitos, para tudo que a K2Go oferece, você também nos encontra no Instagram, @comunidade K2Go, no Facebook, facebook.com/comunidade K2Go, no YouTube, youtube.com/comunidade K2Go. por dentro dos laboratórios do Brasil. Tiago,
quem são os nossos convidados e sobre qual história, qual trajetória, de qual laboratório nós vamos discorrer hoje nesse podcast. Hoje, com muita honra, com muito prazer, vamos receber convidados de peso aqui no Por Dentro dos Laboratórios do Brasil. Do Laboratório Primordiale Digital de Goiânia, venham o doutor Francis Lima e doutor Flávio Lima. Bem-vindos! Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Cumprimento a todos que estão nos ouvindo aí. Doutor Flávio. Prazer falar com vocês, prazer contribuir aqui um pouquinho, trazer a nossa história para vocês, uma história de empresa familiar, né, de tradição, e com certeza aí vai ter momentos bacanas aí para a gente compartilhar com vocês. Muito obrigado. Eu lembro como se fosse ontem, né, um pouco mais, 1 ano e meio mais ou menos, né, quando o doutor Flávio entrou em contato comigo, né, e falou: Guti, como é que funciona aí a K2Go, a consultoria de vocês, né? Eu falei: não, a gente atende clínica, né? Onde é que vocês estão? Não, estou aqui em Goiânia, tá? Mas não é clínica não, é laboratório. Eu falei: uai, mas o doutor Francis Lima eu já conhecia, agora conhecendo o Flávio, né? Já tem uma clínica de referência. E laboratório, mas que história é essa? Vocês estão se associando? Querem montar? Não, a gente já montou. Eu falei: nossa, tinha que ter procurado a K2Go antes, hein? Para participar do projeto. Aí começou essa história e crescendo aí a olhos vistos e dentro de uma proposta com muito foco, laboratório digital. Mas assim, eu queria que, não sei se o Dr. Flávio e o Dr. Francis comentassem, assim, claro que em 40, 50 minutos de podcast a gente não consegue falar toda essa trajetória, mas como que surgiu e como que foi essa experiência de montar o laboratório para chegar onde nós estamos hoje aí com uma abrangência aí quase Brasil inteiro. Como que tá? Como que foi e como que está sendo aí, Flávio, Dr. Francis, dá uma palhinha para nós, como que foi a história, de onde que surgiu a ideia do laboratório? Posso? Pode, manda lá. Bom, então, meu nome é Francis Lima, né? Eu preciso me situar nesse contexto aí do seguinte, é uma história um pouco longa. Eu sou filho de dentista, meu pai era reabilitador, e eu, com 11 anos de idade, ele perguntou se eu queria aprender a fazer um dentinho, né? Um dente. E eu acenei que sim, e ele me botou na bancada e começou a me dar um instrumentozinho. Eu comecei a arranhar uma cerinha. Então, hoje eu tenho 58 anos e tenho 47 anos de dedicação à mesma coisa. Então, é muita obstinação. Então, esse laboratório não surgiu agora por acaso. Tá? Então, é algo que já estava predestinado a acontecer, mas não por acaso, é porque a gente queria muito. E como um laboratório que se diz aí analógico, convencional, é algo que às vezes demandaria, às vezes até uma equipe maior, porque a ideia do digital, né, que eu já vinha estudando, imaginando o momento de entrar, por umas 3 vezes eu declinei, num determinado momento eu falei, é agora. Tá? E quando nós resolvemos entrar, nós entramos de uma forma um pouco silenciosa, porque eu sou dentista, né? Me tornei dentista e sempre tive envolvido com a docência, sou professor, coordenador de curso de pós-graduação em odontologia. Eu tive a honra de poder especializar um filho, isso não é uma coisa muito comum. Então, o Dr. Flávio, ele foi meu aluno, e o Dr. Flávio, ele é especialista em prótese dentária, implantodontia e periodontia. E a gente tem uma clínica em Goiânia, uma clínica muito bem estruturada. Eu tenho a honra de ter um sócio filho, né? E nós temos uma história que eu considero uma história de sucesso, porque é uma empresa familiar onde as pessoas, apesar de pai e filho, normalmente o filho ele segue um pouco, né, o que o pai normalmente estabelece ou acaba exemplificando. E o Flávio ele já tem outra pegada, uma pegada muito mais comercial do que a minha, que eu sou muito voltado para a ciência, né? E então as coisas foram encaixando. E quando nós resolvemos montar esse laboratório, foi de uma maneira um pouco silenciosa, porque nós sabíamos que poucas informações, poucas pessoas
tinham conhecimento, e a gente sabe o quanto, às vezes, a pessoa fala que tira a gente desse foco, né? Nossa, você é doido mexer com isso? Isso poderia até influenciar a gente a declinar mais uma vez, mas eu sabia que dessa vez ia acontecer. Aí nós pegamos um imóvel aqui no nosso prédio, nós temos uma clínica em um prédio, em Goiânia, e montamos essa estrutura com uma fresadora, umas 2 impressoras, e fomos montando, fizemos algo muito bonito e sem entender nada dessa tecnologia. Imagina que loucura. E nós sabíamos... Muito investimento, olha, mas eu imagino que vocês, a princípio, Dr. Francis, estavam pensando assim em atender a demanda própria da clínica, que é uma demanda interessante. Sim. Vocês têm uma clínica de referência aí, né? Quando eu parti, na verdade, eu comecei essa ideia até o Flávio não estava muito envolvido com ela nesse momento, ele conduzindo mais a parte clínica e eu os meus cursos, né, de pós-graduação e tudo mais. Eu pensei em montar algo para atender a demanda da clínica, atender ele, eu queria trabalhar para ele. E atender aos meus cursos. Então, eu comecei a montar esses equipamentos, fiz um negócio muito bonito, eu tenho, assim, eu gosto de fazer coisas bem feitas, com muito amor, muita dedicação, muito carinho. E eu sabia que quando chegasse no momento que eu dissesse assim, está pronto, seria um momento de dor. Eu ia olhar para aquilo e falar, e agora? O que eu faço? Porque estava sendo muito... Para que lado a gente vai, né? Para que lado a gente vai? Então eu falei... Uma coisa que eu percebi, doutor Francis, você falou que vocês começaram aí com a impressora 3D, com a fresadora, e vocês começaram com uma fresadora que é bem comum no mercado brasileiro, na verdade, né? Todo mundo que chega comprando uma Roland, por exemplo, né? Eu sei que eu estou puxando aqui um parênteses desse negócio, mas é porque a minha parte é de tecnologia e processo, né? Eu não tenho como não falar sobre isso. Depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de decisão sobre essa fresadora, por exemplo, né? Porque quando você fala que não abriu para o mercado, que você estava abrindo no laboratório, por exemplo, para não ser influenciado, e é uma fresadora muito boa, na verdade, que não é muito conhecida pelo mercado, e acabou sendo direcionada para ela, eu queria entender essa parte da história também. Assim, nós estávamos num momento onde o que se tinha era o sistema SEREC. E aí, eu, muito influenciado por um amigo, um grande amigo, o Lívio Yoshinaga, acho que vocês devem conhecer o Lívio, e o Lívio já trabalhava com Roland, ele tinha uns cursos em São Paulo, e começamos uma parceria, começamos isso juntos aqui em Goiânia. E em um determinado momento, nós vimos que não daria para prosseguir, e eu fiquei, né, com essa situação, o equipamento, foi agora eu tenho que aprender, agora eu vou ter que mergulhar. Então, isso que eu citei, um momento de dor. Mas tudo isso veio inspirado no Lívio Yoshinaga, que é uma pessoa que, dentro do digital, ele entende muito, é uma pessoa fantástica, eu admiro muito, eu o tenho como um grande amigo. E então, nesse momento que eu me senti sozinho, e eu falei, o que eu vou fazer com essas máquinas? Mas eu sabia que esse momento ia chegar. Agora eu vou ter que mergulhar e vou ter que aprender. Então, eu busquei um sobrinho que é muito bom em tecnologia, busquei um jovem técnico, eu queria alguém descontaminado, e começamos a trabalhar assim, noites e madrugadas, a fio mesmo, estudando software e tudo mais, e buscando informações, e começamos a obter resultados. Começamos a obter pequenos resultados e fomos começando a cruzar trabalhos maiores, e aí nós tivemos a oportunidade, né, como nós temos clínica, eu já tinha o conhecimento da parte da prótese analógica, que eu trabalhei em bancada por muitos anos por meu pai, então eu trouxe esses princípios, esses fundamentos e falei, vamos colocar a reabilitação oral dentro da tecnologia. Em que ano que nós estamos falando, Francis? Perdão pelo parênteses. Em que ano que foi isso, mais ou menos, esse começo, quando você respirou fundo e agora vamos? 3 anos, 2018, mais ou menos. 2018. Foi bem recente, então. Tá, ok. 3 anos atrás. E aí nós começamos a cruzar as informações, fazendo a parte clínica, tanto analógico quanto digital, e cruzando analógico com digital. E chegamos à conclusão que as máquinas que a gente tinha adquirido estavam perfeitas, que os processos estavam já sistematizados, os parâmetros, nós fomos parametrizando tudo, acertamos,
e começamos a obter resultados tão positivos que nós passamos a dispensar a confecção de troquéis, essa coisa, simplificamos tudo. Então, nós estávamos acreditando muito nos resultados de fresagem, tínhamos um modelo para o técnico fazer as maquiagens, né? E o nosso objetivo era atender a nossa demanda e a demanda dos nossos cursos. E quando nós começamos, nós imaginamos o seguinte: olha, vai nos bastar um técnico, porque nós temos a máquina que nos entrega algo muito preciso, muito perfeito, e se a gente se esmerar nos projetos, vai ficar muito fácil, assim, muito simplificado para um técnico fazer uma maquiagem final. E aí nós conseguimos esses resultados que ficaram fantásticos, né? Mas o desejo de querer mais, algo mais, nós falamos agora, nós queremos muita arte dentro da tecnologia, porque as pessoas pintam o digital como sendo algo artificial, algo monocromático e tudo mais, né? Então, nós começamos a botar arte. Aí as coisas foram se encaixando e pessoas boas foram se aproximando. A Camila Carvalho, por exemplo, é uma grande técnica, professora, a nossa, trabalha com a gente. Começou a trabalhar com a gente e começamos a desenvolver essa parte da maquiagem. Então, a obter resultados fantásticos. Nesse tempo aí, o Flávio foi procurado por alguns colegas. Até então, a gente fazia o trabalho só para a nossa demanda e já com um domínio fantástico de resultados, né? Aí o Flávio foi procurado por alguns colegas que ele estava postando alguns resultados e as pessoas quiseram degustar isso aí. Aí nós fizemos alguns casos para alguns colegas e os colegas gostaram e o Flávio vislumbrou uma possibilidade de negócio. E nesse momento aí veio pandemia e tudo mais. Agora imagina, nós estamos no 3º andar, esse laboratório era no 5º andar. Eu sempre sonhei em ter isso no meu mesmo andar para eu poder dar assistência ali, então eu tinha que ficar elevador, aquela coisa. E nesse inteirinho aí, no início da pandemia, o meu vizinho aqui da clínica, nós temos uma clínica muito bem montada, e tínhamos um vizinho que tinha 4 salas, que dividia com a gente, que ele falou: olha, eu vou ter que sair dessas salas, ele tinha um atacado de joias, vou ter que ir para o varejo, e eu já estou desejando já há algum tempo falar com você sobre uma negociação nessas salas, e eu estava louco querendo, né? A gente estava... Então ele veio e fez uma proposta e nós já pulamos para dentro, já compramos mais máquinas e já buscamos mais pessoas. E o Flávio, com a visão empreendedora dele, começamos a multiplicar as coisas e mais pessoas começaram a trabalhar com a gente. E aí nós vencemos a parte da tecnologia, já tínhamos pessoas boas e começamos a multiplicar esse time e começar a realmente treinar pessoas, né? Na parte técnica, sendo auxiliado pela Camila. Então, chegamos ao momento de ter 9 técnicos para finalização, quando pensávamos que bastaria 1. Então, nós concluímos tecnologia. O grande gargalo do laboratório que tem esse foco digital realmente a finalização, né? Porque você consegue, às vezes, ter uma capacidade produtiva de estrutura muito grande, mas na hora de finalizar, se não tiver gente boa ali fazendo lá uma boa maquiagem, você não consegue dar vazão na produção, né? Exato. E aí, assim, considerando que tudo estava perfeito, aí nós conseguimos botar arte na coisa e os resultados ficaram, assim, de encher os olhos mesmo. E aí nós começamos a aumentar esse fluxo, né? E mais clientes, e eu percebi que começamos a ter problemas. Porque os resultados que nós obtínhamos aqui na clínica estavam divergindo daqueles que nós tínhamos lá fora. E eu falei: meu Deus, como que nós vamos fazer com essa situação? Eu até conversei com vocês. E dia surgiu, né, como as pessoas já me conhecem, eu sou professor há mais de 25 anos, então elas me enxergam como um professor. E eu, com jeitinho, fui abordando ali, oferecendo ajuda para esses clientes, e logo eles estavam tão sedentos de conhecimento, porque nós havíamos percorrido uma jornada muito extensa, né, em estradas de... chegaram aí, né? Uhum. E aí nós pegamos e sintetizamos e entregamos. Toma aqui, meu querido cliente, tome aqui, olha,
eu estou encurtando a sua curva de aprendizagem. Vem aqui, peguei, abracei e começamos a passar essas informações e logo a gente já estava com a mentoria, mentoreando esses profissionais. E ontem, para você ver como é que são as coisas, anteontem, se não me engano, veio uma colega aqui, uma profissional, que é a nossa primeira cliente, doutora Ana Raquel Correia, uma grande profissional, que inclusive já foi minha aluna há muitos anos atrás no curso de implantodontia. E quando ela começou com a gente, ela teve dificuldades que foram vencidas ao pouco pelo esforço dela em se adequar a essas adequações do analógico digital, né? Porque isso tudo estava funcionando, porque nós aplicamos todos os princípios, todos os fundamentos da odontologia, ciência mesmo, e utilizamos a tecnologia como ferramenta. E é uma ferramenta. Não tem nada milagroso dentro do digital. Existe maneiras de se fazer com mais precisão, com mais agilidade, que te entrega resultados mais previsíveis. Porém, o que faz a diferença está nas mãos e no cérebro de quem finaliza. E aí, doutor Francis, só fazendo um parênteses, eu lembro que daí nesse momento aí nós entramos aí com a consultoria e nós identificamos um problema que, para quem está nos ouvindo agora, e principalmente trabalha em laboratório e tem essa parte assim de prestar um serviço diferenciado para os seus clientes, sabe que é um dilema do laboratório digital, porque a partir do momento que você tem um grau de investimento muito forte, como vocês fizeram no laboratório, esse grau de investimento, para ele ter um retorno desse investimento, você tem que ter produtividade. E ao mesmo tempo foi um momento, eu queria até escutar um pouquinho do Flávio também, né, que foi aquele dilema quando a gente começou a bater papo aí na consultoria. Nós vimos que até então, aquela base que era bem menor ainda de clientes ativos aí do laboratório Primordiale, era muito ancorada na consultoria, na mentoria que o Dr. Francis conseguia dedicar um tempo para fazer, de orientar, de participar do planejamento. Mas quando a gente fala em aumentar a produção, a produtividade, aí ficava inviável, né, Flávio? Como é que foi trabalhada essa questão? Porque a gente, como empresa, né, a gente pensa muito na escalabilidade. É algo que a gente sempre fala nas nossas reuniões, nas nossas calls, em escalar o negócio, né, em ser produtivo. E realmente essa questão da mentoria one-on-one era muito limitado, porque a gente não consegue, né, escalar isso, não consegue parametrizar profissionais em larga escala. E assim a gente começou a fazer um material de vídeo, né? Começamos a gravar conteúdos e tudo. E tanto a nossa rede social hoje, né, até um feedback do marketing, né, de vocês aí mesmo, que nos traz isso, né, que a nossa rede social é uma rede social não somente de cases, mas de informação, de conhecimento, onde a gente consegue passar realmente experiências vividas aqui dentro da clínica e do laboratório para os dentistas. Então, quer dizer, parte dessa mentoria do Dr. Francis, pelo menos na primeira camada, vocês conseguiram transformar num material e apresentar para o público, quer dizer, aquelas dúvidas mais comuns já fica sanado com o material didático que vocês já têm na plataforma. É assim, né? Da plataforma, sim. E também em listas de transmissão, em mensagens de WhatsApp mesmo, a gente consegue mandar vídeos, né? Vídeos bem didáticos, mostrando ali algumas falhas e acertos, o que deve ser feito, formas de preparo, como inserir um fio e tudo mais, para que o dentista consiga replicar e melhorar a prática clínica dele, né? Para executar um trabalho com mais fluidez, né? A gente fala muito dessa palavra fluidez, que eu acredito muito que, tanto para o laboratório como para o dentista, é muito importante. Porque quando a gente trava em algum processo, não consegue avançar, ou até o retrabalho, né? Aí é complicado. E aí, o Kogut, Thiago? Eu perdi o áudio aqui. Perdemos o áudio, e aí, Kogut, Thiago, depois perdeu o áudio, mas voltou agora. Essa mentoria individual, né, que eu estava fazendo, então, essa escalabilidade, essa necessidade de crescimento,
fez com que eu sempre trabalhei muito com vídeos. Então, eu comecei a utilizar esse material que eu estava produzindo para esses colegas. Por exemplo, às vezes o laboratório recebe molde, modelo, a gente digitaliza e escaneamentos, né? Infelizmente, o digital está na transição, isso sempre vai existir. E aí eu aproveitava dessas situações que às vezes tinham inadequações para pontuar de uma forma bem didática o que tinha que ser melhorado, e eu fazia as correções. Eu fazendo as correções, produzindo um vídeo extremamente didático e mandava de forma muito impessoal, e começamos a disponibilizar isso na nossa lista de transmissão. Então imagina, a pessoa, vídeos de como se faz, eu tenho demais, mas corrigindo aquilo que do dia a dia, isso é fantástico, extremamente didático. Isso foi tomando corpo, chegamos a um ponto agora de que, nesse momento, né, nós ainda estamos na pandemia, nós já fizemos o nosso primeiro curso presencial, que é do Eu Digital, onde nós pegamos a jornada completa do digital e levamos isso de uma forma muito intimista para colegas do Brasil inteiro. Então, é um curso que nós desenvolvemos para onde tem caso clínico ao vivo, tem hands-ons, é um negócio muito, muito rico, algo muito rico, que a gente está fazendo. E nós vamos fazer isso de forma bimestral, né? Bimestral. Então, a questão é a seguinte, a odontologia tem que ter um casamento entre a parte clínica e a parte laboratorial. Tá? Eu, como dentista, eu sempre procurei favorecer o laboratório, eu procurei oferecer uma condição para que o laboratório executasse um bom trabalho. Então, isso é uma grande verdade. E nós, dentistas, nós temos que oferecer essa condição. E o grande calcanhar é preparos dentários, para começar por aí. Tá? Então, vai uma deixa aí, que existem adequações do analógico para o digital, e os preparos dentários são o grande calcanhar da odontologia. Corram atrás disso, pessoal. Ô, doutor Franz, e quando você me fala sobre essa questão da parte laboratorial e da parte clínica, a gente pode falar com confiança que a solução para esse problema é a soma de educação com comunicação, né? E aí eu vi que a resposta que vocês trouxeram, e aí eu posso afirmar com muito prazer que é a melhor solução possível, é essa que vocês criaram, de criar conteúdos, né? E se você parar para pensar, na verdade, é uma coisa que parece tão óbvia, né? Tipo assim, olha, se é uma dúvida frequente do meu cliente, por que eu não crio um material e passo para aquele cliente a resposta, ao invés de cada cliente eu personalizar aquela resposta, né? Só que, na verdade, a maioria das pessoas não para prestar atenção nisso, né? E o maior gargalo que tem na maior parte dos laboratórios é essa comunicação. É o que? O dentista ele precisa falar com o protético ajuda ele a decidir qual que é o trabalho que vai ser feito, qual o material que vai ser utilizado, e aí começa a produção do trabalho, e aí o laboratório fala de novo com o dentista. E, pessoal, isso não é errado, isso é necessário ter essa comunicação. O problema é quando essa comunicação começa a se repetir demais sem necessidade. E aí tem sempre essa possibilidade que vocês trouxeram aí de criar os seus próprios conteúdos, né? Na verdade, você como professor já tinha muito conteúdo. O que vocês começaram a fazer? Transformar num conteúdo da vida real, do dia a dia, com transparência, com realidade, né? E aí o que vocês deram de dica do marketing, que a K2Go ajudou vocês a desenvolver aí, é exatamente essa questão do conteúdo. A gente vê muito que os laboratórios de prótese, eles se comunicam muito bem na parte de marketing com outros laboratórios de prótese, e não com dentistas. E quando a gente entende que o nosso público-alvo de um laboratório de prótese é o dentista, e que o dentista, lógico que ele quer ver um trabalho finalizado, lógico que ele quer ver um antes e depois, quer ver facetas no modelo, mas ele quer entender que você sabe, né? Que você entende o que você está vendendo ali, e que se ele tiver dificuldade, por exemplo, porque ele está muito focado na parte clínica, ele precisa de um apoio na parte laboratorial, ele precisa ter uma confiança no seu trabalho ali, que a foto de um dente bem feito não transparece essa confiança no trabalho. Até porque existe um ditado bem comum aí na odontologia, que a gente só posta os melhores trabalhos, né? Os ruins ficam de fora. Então, quando a gente começa a olhar os dentinhos de outros laboratórios, de outros protéticos, a gente fala, ó, tá lindo esse trabalho, mas são só os melhores dele, né?
E o que ele faz no dia a dia? Quais são as dificuldades que ele passa? Como que ele resolve isso? E quando você começa a se comunicar com o seu público, mostrando como resolver os problemas dele, você começa a se conectar de fato com ele. Você gera uma reciprocidade, que é um gatilho muito forte. Quando você tem verdade, reciprocidade, autoridade juntos, é muito mais fácil de você conseguir absorver isso. E o reflexo, o Kogut falou aí no comecinho do podcast, o reflexo disso está nos números do Laboratório Primordiale, né? Desde que a gente começou a trabalhar com vocês aí, acompanhando os números, não tem nenhum ano que a gente começou a trabalhar com vocês, na verdade, aí, né? Vocês já dobraram a quantidade de cliente, mais do que dobrou, na verdade. Isso aí é um trabalho da consultoria? Não. A consultoria ajudou a direcionar vocês. Vocês compraram o que a gente falava, acreditaram nos nossos projetos, mesmo que algumas ideias eram malucas, né, doutor França? Eu e você já batemos umas boquinhas aí durante as reuniões, né? Mesmo que eram ideias malucas, vocês aplicaram para, deixa eu ver se funciona então. Já que eles estão falando, vamos aplicar. Se não funcionar, a gente volta. E o que é legal é ver que isso está dando resultado, mesmo que algumas ideias malucas. E uma delas que eu queria ver de vocês falando aí, principalmente o doutor França que passou, né? Doutor França, a gente fez uma mudança no sistema CAM do laboratório de vocês, né? Que é outra coisa extremamente incomum de laboratório de prótese. E é uma coisa que quase ninguém me ouve sobre isso, por exemplo, e que você parou, ouviu, e eu queria ver depois o feedback sobre isso, né? Vocês usavam aí dentro, com a Roland, era o Milbox, se eu não me engano, né? E não estava atendendo 100% das expectativas. Eu falei, olha, eu sempre usei o Hyperdent no laboratório e eu nunca tive problema. Testa, conversa com eles, vê se vale a pena. Vai lá, vocês enfiaram a cara, conversaram com o pessoal da Hyperdent lá, né? Implementaram isso, e eu queria ver, doutor França, eu sei que nenhum sistema é perfeito, não estou falando que vocês resolveram todos os problemas, você já deve ter um feedback relacionado a isso, né? Mas eu queria que você desse um feedback sobre essa mudança do CAM, a diferença que pode fazer, até pelo lado científico mesmo, que você fala muito, né? Olha, eu sempre tive um olhar muito crítico sobre o que eu faço e sobre o que as pessoas fazem. Eu tenho que estar na vanguarda do que está acontecendo, né? Porque eu levo conteúdo e informação. Então, quando nós conversamos, eu estava tendo alguns problemas com a fresagem, com os resultados, né? E você me sugeriu um outro software de fresagem, o Hyperdent, e eu entrei em contato, né, com o Rodrigo Marretti, ele instalou para mim e tal, e já fizemos todos os testes e tudo mais, e chegamos aí ao momento que adquirimos, e funcionou bem. Aí, depois ele veio para cá e ficou uma semana aqui em Goiânia com a gente. Depois conversa com ele para você ver o que ele vai contar daqui. Eu tô usando palavras dele, tá? Ele falou que resultados como os que nós estamos tendo aqui, ele não viu em lugar nenhum do planeta, por onde ele passou, porque ele trabalhou em várias regiões do mundo inteiro, aí, com a Roland, com o Milbox também. Então, ele sabe bem o que está falando. E os resultados, ele ficou impressionado. E ele falou, olha, isso só está se dando pelo critério que eu vejo que vocês têm aqui. Sabe? Esse critério, essa preocupação em acertar. E essa preocupação, realmente, o que a gente quer é fazer com que a odontologia digital realmente funcione. Porque nós já sabemos que isso funciona. Sim. Então, é levar essa odontologia digital no Centro-Oeste, Brasil e mundo. Porque é algo que... O alcance é algo fantástico. E logo, quem está fazendo isso? Um dentista raiz igual eu sou considerado. Eu sou um raiz, né? Mas raiz de Jequitibá, né? Não é raiz de eucalipto, né? Jequitibá. Então, quando eu passei a fazer o digital, as pessoas falam, peraí, se ele está fazendo, é porque esse negócio pode ser que dê certo. Muita gente começou a enxergar com bons olhos só pelo fato, tá, de eu estar fazendo. Inclusive, grandes professores, grandes colegas que conversam, por exemplo, que me ocorreu agora é o Calamita, Marcelo Calamita. Eu falei para ele, Marcelo, eu estou com o laboratório. Ele falou, França, eu estou te acompanhando, eu te conheço. Eu falei, cara, fantástico, está dando certo, mas, França, você é muito louco. Você é muito louco. Eu tentei, mas eu não aguentei, cara, porque não é fácil essas questões. Você está rindo, você sabe por que você está rindo. Daí eu falei, cara, que eu sou louco, eu sou mesmo. E eu sou um louco, assim, obstinado.
E de tanta insistência, nós estamos vencendo todas as barreiras, porque quem vai na frente, se sabe que, né, tem que descobrir caminhos e tudo. Tem que abrir picada. Tem que abrir Abrindo. picada na foice aí. É. Deixa eu fazer uma... Doutor Francis, eu queria aproveitar esse embalo aí. Olha só. Aqui na consultoria, vocês sabem disso, a gente já conversou sobre isso durante a consultoria aí com vocês. Nós temos uma estatística interna e cada vez mais, agora nós estamos com, graças a Deus, com muito trabalho, né, Thiago? E com muitos desafios. Hoje, nós estamos aqui já próximo aí das 18 horas. Eu tive 4 reuniões com 4 empresas, 4 empresários diferentes, desde laboratório tradicional, que ainda trabalha com injeção e tal, e está pensando em investir mais pesado no digital, até laboratório 100% digital. E os 4 elencaram como principal problema a comunicação com o dentista. Eu queria saber como é que vocês tratam isso, por quê? Quais são os principais dentistas? Primeiro, problema de moldagem, problema de falta de informação na ordem de serviço do laboratório, e no caso de escaneamento do fio retrátil, no caso de trabalho sobre implante, que o protético, ele não é o dentista, e claro, você tem autoridade, você é professor de especialização, tanto você quanto o Flávio, né? Agora, pega uma dica para os protéticos que estão nos acompanhando aí, que eu estou observando, nós estamos observando vocês crescerem muito rápido, avançando muito rápido e dentro de padrões pré-estabelecidos, onde o Thiago sempre diz, né, foco é saber dizer não. E eu entendo que vocês não têm mais tempo hoje, com a base de clientes que vocês têm aí no Brasil inteiro, vocês não têm mais tempo hoje de ficar ligando dentista por dentista, falando assim, olha, eu também sou dentista e eu preciso que você passe o fio, tem que ser esse fio, tem que ser esse protocolo de trabalho, tem que mudar essa moldagem, tal. Vocês têm essa autoridade, vocês não conseguem mais fazer isso. Como que vocês trataram ou estão tratando isso para mitigar esse problema e fazer com que os trabalhos venham, e como o Dr. Francis mesmo comentou, entrem no fluxo natural de produção, sem esse problema de comunicação com o dentista? Peraí, isso aí é muito importante. Antes de você falar, antes de vocês dois falarem, isso é muito importante. Ó. Se você que está assistindo essa live aqui agora, passa por isso no seu laboratório, de problema de comunicação com o dentista, falta de informação e outras coisas. Manda aí, conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, manda um aviãozinho aí para ele ouvir essa conversa que a partir de agora fica legal. Pode responder. Bom, a gente estruturou, né? O primeiro contato com o dentista foi até uma ideia de vocês, a gente modulou ela e hoje a gente pratica. É um onboarding, né? A gente tem esse hábito de sempre que tem um primeiro cliente, a gente tem uma profissional dedicada a isso, ela estabelece um tempo, a agenda com esse dentista e ela apresenta as diretrizes, os termos de parceria, tudo certinho com o dentista, explicando passo a passo. Termo de parceria, ponto-chave na relação com o dentista. Você ter o termo e você explicar esse termo, concordam? Exato. É o que é combinado, caro, né? Perfeito. Então a gente apresenta esse termo, passa o termo, envia o termo. Então, assim, nessa primeira abordagem, a gente consegue já passar as regras, como que funciona, como que tem que funcionar para dar certo, né? E aí a gente tem também formulário digital que a gente manda com todos as necessidades, os detalhes, né? O que você precisa para produzir aquele trabalho. Você precisa número do dente, cor do dente, nome e sobrenome do paciente, se for implante, moldagem ou digitalização ou escaneamento, seja digital. Protocolo de fotografia, a gente tem as fotos padrões que tem que ser realizado daquele jeito para que a gente consiga elaborar um projeto, elaborar um trabalho final. Então, assim, a gente está tentando, né, e buscando sempre aparar todas as arestas para que a comunicação e os resultados sejam cada dia mais assertivos. Então, começando, né, essa dica aí é fundamental, pelo onboarding. Eu acho que esse onboarding é sensacional. E assim, uma coisa que é muito interessante ter laboratório e clínica casada é que os nossos técnicos têm a oportunidade de ver o que eles produzem na boca. Então, torna-se mais assertivos os resultados. Como a gente trabalha à distância, então, os dentistas, nós dentistas, temos que entender, a gente não gosta muito de preencher formulário. Nós não fomos acostumados a fazer isso. Então, às vezes, nós encontramos muita resistência. Mas, gente, entendam, é impossível te entregar um resultado, né? Entregar para nós, dentistas, um resultado
muito próximo do desejado se você não passa as informações. É como o Thiago falou, né? Cor, tamanho, referência, posicionamento de bordo, modelo de referência, fotos, vídeos, isso tudo é muito importante. Quanto mais rico for essas informações, mais próximo do desejado serão os resultados. Então, isso é fato. Tá? Outra coisa, como o Flávio colocou, esse momento inicial, o primeiro contato com o dentista, nós temos um profissional, tá, que faz parte do nosso time, que, como eu falei, pessoas boas vêm se agregando a gente. Olha a felicidade que nós temos. Talvez várias pessoas que estão nos ouvindo conheçam a Isabela Polonial. A Isabela Polonial, ela foi minha aluna na especialização, fez especialização, mestrado, né, comigo. E aí ela fez um concurso em nível nacional para Trishape. Uma vaga. Ela passou. Ela ficou 2 anos e quase 2 anos e meio viajando o mundo aí, desenvolvimento, pesquisa e relacionamento. Com a pandemia, ela voltou para Goiás e veio nos visitar aqui, né, Flávio? Falou, nossa, eu estou com vontade de retomar meus caminhos na odontologia. Nós brincamos. Vem trabalhar com a gente. E ela veio. Então, ela cuida dessa parte dos escaneamentos. E hoje ela está treinando uma equipe. Mas quem faz escaneamento são pessoas que são dentistas, de preferência especialistas em prótese, e de mais preferência que tenha sido minha aluna. Entendeu? Tem esse diferencial, que não é comum isso, né? Não existe muitas Isabelas Poloniais por aí. Então, E a Isabela, ela convive comigo há mais de 8 anos. Comigo, que eu falo, o professor, né? Quem foi o mentor dela. Então, há mais de 8 anos. Então, ela tem esse conhecimento bem sedimentado. Ela faz esse primeiro bate-papo com o profissional e ali ela já disponibiliza uma série de vídeos que para a pessoa já entrar no clima, já entender as necessidades de preparo, de afastamento, né? Porque não tem jeito, tem que ter um preparo adequado, com eixo de inserção adequado. Então, o dentista tem que entender que se ele não fizer um preparo que promova, possibilite um eixo de inserção, que dê espaço para o material restaurador, tá? Que defina um limite, uma terminação, as coisas vão ficar muito difíceis para o laboratório, né? E aí, como é que vai copiar isso? Quer seja analógico ou digital, tem que, se é um preparo subgengival, tem que afastar. Então, nós temos técnicas para fazer isso. Nós temos ali o pulo do gato. E a gente passa isso tudo para os profissionais antes deles começarem a trabalhar. A hora que eles vão mandar o primeiro trabalho, eles já têm esses vídeos. Então, eles já começam a entender como tem que ser o preparo, como tem que ser o afastamento gengival ali. Então, isso facilita, sabe? Isso tem nos ajudado muito. E eu assim, complemento, eu acredito, vocês podem me corrigir, que esse é um grande diferencial, né, do laboratório, do nosso laboratório, né, por ter um backstage de dentistas especialistas em reabilitação oral, que dá total suporte, total atenção, né, nesse desenvolvimento, porque o nosso propósito é elevar o nível da odontologia digital, né? Então, assim, quanto melhor os nossos parceiros estiverem trabalhando, quanto melhor todo mundo estiver produzindo, mais fluidez todo mundo terá, tanto o dentista como... Pode terminar. Pode falar. Eu queria completar, Flávio, porque eu acho que é exatamente isso que você falou. Na verdade, deixando um pouco mais sutil o que você falou. O que vocês fazem que é impressionante é que vocês investem em pessoas. Mais do que só em equipamento, vocês investem em pessoas. A gente vê que é cultural na parte de laboratório de prótese contratar qualquer pessoa, contratar do começo para poder treinar desde sempre, do jeito dele, né? Isso é muito comum e não é que isso seja um problema. Mas o que vocês fizeram, que é muito assertivo, é contratar, é aquilo que o Steve Jobs sempre falava, né? Contrate pessoas melhores do que você e você nunca terá dor de cabeça. E o que eu vejo que vocês fizeram muito bem feito dentro do laboratório, não é que vocês contrataram dentistas melhores do que vocês contrataram as pessoas para as funções determinadas melhores do que vocês estabeleceriam aquela função. Então, por exemplo, eu vejo o Dr. Francis Lima e o Dr. Flávio com 2 perfis completamente diferentes. O Dr. Francis, se dependesse dele, ele abraçava todos os clientes e resolvia todos os problemas e entregava redondinho. Mas como tem o Flávio, que tem um perfil mais comercial, ele fala, não, peraí, só vai entrar o trabalho se estiver certinho. Porque não é para o meu pai trabalhar demais resolvendo o problema dos outros. Vai resolver o problema do laboratório, né? Então, vocês conseguiram separar de uma forma muito boa. E, por exemplo, vocês falaram da Isabela Polonial. Pô, é uma dentista
muito boa, que passou na Trishape, trabalhou pela Trishape, tem experiência mundial, e vocês colocam ela para fazer, inclusive, a parte comercial também do laboratório de vocês. Olha como é que isso é importante. É uma pessoa altamente capacitada, com um valor agregado altíssimo, e quem que faz a comunicação com o dentista? Ela. Não é a secretária do laboratório que faz aquela parte comercial, por exemplo, né? Ou alguém que você acabou de conhecer ali na rua. Vocês contrataram o William, que é um comercial com experiência na parte hoteleira. Então ele tem muita experiência também no trato com as pessoas. E os dois eu vejo que eles conseguem se potencializar, né? A Isabela com o William juntos ali, com o direcionamento do Dr. Flávio nessa parte empreendedora, com o direcionamento técnico do Dr. Francis, com a parte financeira que a Cássia faz. Ou seja, cada um dos grandes profissionais que estão dentro dessa empresa, vocês conseguiram colocar na posição certa, e principalmente o que eu visualizo que vocês fazem muito bem feito é seguir regras. Vocês estudam para definir uma regra, não define de uma vez só. Mas na hora que está definida aquela regra, você segue. Esse trabalho aqui não está com afastamento, não dá para fazer. Devolve, remarca, remolda ou reescaneia. Precisa ter um afastamento, senão não adianta. Eu não vou fazer mágica aqui dentro, né? Tiago, eu fico tão empolgado. Deixa eu voltar um pouquinho, porque não é todos os laboratórios, tem muita gente aí, amiga nossa, aí amigos nossos que estão aí nos ouvindo, e não são todos que têm acesso aí, às vezes, a um grande profissional com experiência e tal, ou trazer um profissional de outro ramo, da rede hoteleira, para fazer esse comercial. Mas, independente desses profissionais, vocês têm uma atitude de empresários e o que a gente chama assim, né, aquele culhão de fazer seguir a regra, porque eu quero voltar até para quem entrou agora, na minha questão que eu trouxe ali atrás. Das 4 reuniões que eu tive hoje, os 4 empresários, tá, independente do perfil, desde 100% digital até em fase de transição, reclamaram que a comunicação com o dentista é horrível, a maioria dos trabalhos ficam parados, se tem que ter escaneamento, não segue a orientação, já mandei uma cartilha, o cara não segue, e agora eu estou sofrendo, mas está sofrendo por quê? Porque você aceitou, fora da regra. Né? Isso, nas 4 reuniões que eu tive, foi assim, copiar e colar. E aí eu queria voltar nesse ponto, por quê? Porque vocês não só seguiram, né? A gente chegou, claro, né? Vocês trouxeram os inputs de vocês, nós os nossos, tem que ter um termo de parceria, tem que falar sobre isso, tem que estabelecer regras, mas independente disso, em algum momento vocês tiveram que se posicionar, independente dos profissionais que estão assessorando. Ainda assim, eu tenho certeza que agora, com a base de vocês cresceu bastante, continua crescendo a olhos vistos, eu tenho certeza que tem dentista que ainda manda e não segue a regra. Como que é o procedimento operacional padrão desse dentista que não segue a regra? Você pega mesmo assim a dor de cabeça para você? Não dá medo de perder esse cliente? Porque o grande medo do protético é que, não, mas se eu não aceitar, ele não manda mais trabalho para mim. Como que foi e está sendo esse processo para vocês? Deixa eu dar só um passinho atrás, que é o seguinte. Como eu conheço muito bem as dores do dentista, muito bem, porque eu trabalhei minha vida inteira fazendo prótese. Então, uma das ideias que nós tivemos desde o início é tentar minimizar ou sanar essas dores. Tá? Então, é um grande diferencial que nós temos. Agora, as dores do laboratório, eu fui realmente descobrir depois que montou o laboratório. Depois lá, né? Aí nós fomos entender isso. Então, existem deficiências que chegam para o laboratório que eu estabeleci como sendo deficiências contornáveis. Então, a gente vai tentar ajudar o dentista ao máximo ali, desde que... Maravilhoso. Porque o importante em toda essa jornada é o resultado final, é o paciente. É o paciente. Manter o foco ali. Pronto. É o paciente. Então, quando a gente consegue contornar e oferecer qualidade, a gente segue. Quando a gente percebe que não dá mais, que não dá para prosseguir, a gente bota o pé na parede, chama o dentista e, graças a Deus, eles aceitam bem. E nós já tivemos um caso de um dentista que ficou muito aborrecido, chutou o balde e falou, então manda para o outro laboratório, eu vou te dar o endereço, você manda para lá. E esse indivíduo, ele acabou voltando e ele estava muito aborrecido de eu ficar questionando os preparos dele e orientando. Chegou a um ponto e falou, não, mas não dá, não quero trabalhar com você mais não. Aí, o que aconteceu?
ele voltou, ele entendeu a necessidade, ele voltou e acabou vindo fazer o nosso curso, nosso primeiro curso, que é um grande profissional, o Dr. João Adorno de Brasília, entendeu? Ele fez, e hoje ele é o nosso fã de carteirinha. E ele teve um crescimento, assim, astronômico dentro da odontologia. Isso é... Nós temos depoimento dele no curso, sabe? É fantástico. Então, não adianta, gente. Se você quiser que o laboratório faça mágica, você não vai obter resultados de qualidade. Não tem jeito. Tá? Não, e um detalhe bacana dessa história. E o digital é mais exigente. Às vezes ele não consegue, você não consegue dar um jeitinho. Né? Vai lá, desculpa. História bacana do João, que meu pai citou aqui, é que ele ficou aborrecido com essa história toda, né? De ter que melhorar preparo e tal. Aí o paciente dele falou assim, não, eu sigo eles, eu quero fazer o trabalho aqui com eles. Aí ele teve que voltar atrás. Foi isso. O próprio paciente falou, não, eu quero fazer com eles. Aí acabou fazendo aqui. Hoje a gente não tem... Não teve escolha, né? Pessoal, só para falar aí, né? Entrou na live o Rodrigo Marretti, a gente acabou de falar dele com o pessoal da Hiperdente e da mudança que fez aí no laboratório. Entrou a Dani Cirino, uma grande técnica aí também de Goiânia, né? Excelente técnica. E uma coisa que eu queria falar sobre esse assunto... Entrou a Michele Vargas, né? Nossa Michele Vargas está aí desde o começo com a gente. 100% digital, né? Eu vim entrando agora aí, que também sofre essas dores aí, que a gente está abordando agora nesse momento. E uma coisa que eu vejo, por exemplo, pessoal, é que o maior medo de todo laboratório de prótese é perder o cliente porque está falando não. Isso é um fato. Mas com esse depoimento de vocês, eu estou somando 100% de depoimentos positivos ao fazer isso. Que é o famoso, né, colocar na mesa e falar, não, a regra é essa. E vamos seguir. Por quê? Porque é melhor para o seu paciente. E aí a gente teve um caso, por exemplo, na consultoria, que um dos técnicos, né, um dos empresários falou, olha, mas o dentista ele começou a reclamar comigo, falando, mas você está preocupando demais com o seu processo. Você está preocupando muito mais com o seu processo do que com o seu cliente. E a gente falou, olha, não, na verdade não é que você está preocupando muito mais com o seu processo, você está preocupando muito mais com o paciente. E aí, doutor França, você falou que você tem 40 e tantos anos de odontologia, né, cara? Você tem muita experiência de dentista, mas eu tenho muita experiência de paciente. Eu usei 11 anos de aparelho, então eu fui muito no dentista na minha vida, sabe? Eu tenho 5 dentes a menos na boca, então, cara, tem implante, eu sou todo arregaçado na boca, então eu já tenho muita experiência no dentista. E eu sei o lado do paciente, o tanto que é frustrante eu chegar na mesa, na cadeira ali do dentista e não estar pronto o que eu fui colocar na boca. Eu prefiro 1000 vezes que o dentista seja transparente comigo e fale, olha, vou remarcar a sua data para tal dia, porque ainda não está pronto, ou então, olha, a gente vai fazer a prova, porque não temos certeza se vai ficar bom. Essa transparência com o paciente faz toda a diferença. Eu vou dar um depoimento aí, eu estou fazendo uma placa de bruxismo para mim, né? Em pandemia, a gente fica estressado e tal. Eu sempre enrolei para fazer minha placa, comecei a fazer minha placa agora. E essa placa eu estou fazendo no laboratório do meu pai, que é um laboratório muito conhecido e muito bom. Só que ele falou, olha, já que eu não vou te cobrar, eu vou colocar o meu funcionário para treinar, beleza? Eu falei, beleza, vamos treinar, tá tranquilo. É a terceira vez que eu vou no dentista colocar a placa e não adapta. Ó, ele é meu pai, eu fui avisado antes, eu sei que está em treinamento, mas é extremamente desconfortável para mim eu ter que voltar o tempo todo, porque não teve uma transparência de falar, olha, eu sei que eu estou treinando, mas vamos ajustar certinho aqui do seu lado, ou então vamos fazer em tal data. Então, o que a gente fala para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para quem está nos ouvindo aqui no podcast ou na live? Pessoal, não tenha medo de se impor. Se você tiver uma regra bem clara, se essa regra estiver bem comunicada para o seu cliente e você cobrar aquela regra, a probabilidade é que aquele cliente possa até sair, mas ele vai voltar. Por quê? Porque ele entende que você está pensando no melhor trabalho para ele e para o cliente dele. E aí você está ajudando ele a se desenvolver. E o que vocês fazem aí, pessoal, de capacitar o próprio cliente com a parte do Eu Digital, que são os cursos, com o treinamento através da lista de transmissão, com os videozinhos, com os vídeos explicativos para o dentista que tem dificuldade, com o onboarding que a doutora Isabela Polonial faz com os dentistas, explicando como é que funcionam as regras do laboratório, por exemplo. Isso é muito importante para quê? Definir regras claras, comuniquei as regras claras, agora eu posso cobrar.
O problema é se você não tiver definido regra, não tiver comunicado e cobrar aquela regra. Aí eu concordo que você vai perder o cliente. E aí, gente, até antes de devolver para vocês, Francis e Flávio, olha só, normalmente quando a gente faz o briefing com os laboratórios, né, já pergunta, qual que é a tua maior dificuldade? Não, é problema de informação do dentista. Beleza, ponto. Aí a gente fala, mas você tem um termo de parceria? Você orientou o dentista sobre isso? Porque muitas vezes parece que o protético, doutor Francis, ele se sente inseguro de pegar, ligar e falar assim, olha, o preparo não é assim, as informações tem que ter por causa disso. Então, se não tem isso, você acaba absorvendo só o lado ruim, né? Esse lado pesado, esse lado tenso da prótese, que é tentar resolver na unha uma falha de um outro profissional, né? E hoje eu vejo que vocês chegaram num estado da arte que é fantástico, né? De saber dizer esse não, de dizer assim, eu entendo até essa transição aí que você colocou, Francis, é muito pertinente mesmo. Não, tem uma falhinha aqui, mas é uma falha leve que eu consigo dar conta aqui no laboratório, eu consigo ajudar o meu parceiro dentista. Agora, tem aquilo que sai totalmente do critério, então você não puxa essa dor de cabeça para você, né? E olha só, gente, antes de passar e devolver para vocês, chegando aqui nos momentos finais da nossa live, e muito bom esse papo, principalmente para você, laboratório de prótese, que está aí na nossa audiência. Olha só que regras maravilhosas. Se você não tem uma comunicação boa, se está chegando muito problema de falta de informação, ou preparos mal feitos, e você sabe como é essa orientação, para e pensa, mas você já orientou o seu dentista? Não, mas ele não aceita a minha orientação, então por que você continua aceitando o trabalho dele? Ah, eu tenho medo de perder, e porque hoje todo o meu faturamento é baseado só em dentista que não me ouve. Então, desculpe, então você está na profissão errada, você está sofrendo, você não tem final de semana, você não consegue se impor. Então, daí é mais um problema para o psicólogo do que para a consultoria. Então, eu queria devolver aí porque isso daí é muito recorrente, gente. Olha, a gente já está chegando em 90 consultorias e isso é um problema de todos os laboratórios, inclusive era de vocês. Eu lembro quando eu falava assim, ó, o Flávio provocando assim, Kogut, nós temos que ter escala, a gente quer atender o Brasil inteiro. Aí eu falava assim, mas como? O Dr. Francis consegue atender 100 dentistas por dia? Não consegue. Então, o que tem que fazer, né? Então, essa mentoria que vocês fazem, esse onboarding com os dentistas, explicando as regras e dizendo não quando foge da regra, é fantástico e parece que vocês tiraram uma âncora, né? Parece que agora, de repente, deu uma curva de crescimento acelerada depois que vocês assumiram que esse é o jeito certo de fazer negócio, concorda? É verdade. É verdade. Pode falar. O caminho é esse, sabe? Principalmente para quem tem laboratórios digitais, como eu falei agora há pouco, né, você não consegue dar jeitinho, né, porque você tem uma máquina que vai seguir uma estratégia, um caminho a ser percorrido para que freze um bloco, um disco, seja o que for, e aí, se você não tem um preparo que deixe inserção, você vai ter áreas ali que não vão ser fresadas, e a peça não adapta, e aí vem problemas, tá? Então, não adianta. Nós temos que oferecer essas condições e o dentista tem que buscar esse conhecimento, sabe? Ele tem que entender que ele tem que estar congruente com as necessidades do laboratório. E por que as coisas estão funcionando? Porque nós estamos lá, nós entendemos a linguagem das máquinas. E aí nós estamos pegando essa linguagem das máquinas e falando, ô dentista, vem cá, olha, o seu preparo tem que ser assim, assim, assado, faz um, não está legal ainda, vem cá, vamos fazer outro. E nós temos aqui alguns hands-ons também, que têm ajudado muito. Mas esses vídeos ajudam demais, sabe? O que a gente pode oferecer de mais escalável é isso. Agora, o dentista também, ele tem que assistir aos vídeos, tá? E tentar botar em prática. Porque fala, não, eu olhei lá, vai lá, começa a assistir um pouquinho e para. Não, tem que olhar, tem que observar, porque isso só vai... às vezes assim, eu vou gastar um tempo agora. Não, você vai investir um tempo para que lá na frente você tenha fluidez, que aí o seu trabalho vai entrar, vai voltar com qualidade, rápido, você vai para a boca, não tem repetição. Então é isso, né? O que eu penso é isso. Não dá para a gente ficar tentando contornar essas situações, puxando o problema, botar o pé na parede de uma forma delicada, tá?
e saber dizer não. Respeitosa e dizer, olha, infelizmente, então, Respeitosa eu não e dizer tenho não. condições de seguir com o seu trabalho. E deixa eu fazer uma provocação aí para vocês. Olha, estamos aqui na live, estamos no podcast também, quem vai nos ouvir. Gente, eu acompanho, né? A gente vem acompanhando, nós, a K2Go, né? Eu acompanho os números de vocês estão crescendo de uma maneira, assim, fantástica e com qualidade de vida. Porque, olha Graças a só, Deus. no momento que eu estou dizendo que vocês dobraram a sua base de clientes nos últimos meses, é o mesmo momento que eu estou dizendo que eu fico vendo, acompanhando lá o Flávio e a Cássia, pegando o Dia dos Namorados no Nordeste, e lá desconectados. Tudo bem que vocês estavam lá com o computador aberto analisando a planilha do Kogut, mas tudo bem, isso daí é imperdoável, mas tudo bem. Mas assim, vocês já pensaram, né, nessa ajuda, hoje vocês têm um modelo de negócio tão bacana, que com esse material tão rico que vocês têm, para os laboratórios, para o TPD, que não tem esse mesmo acesso, essa mesma base para criar esse material tão rico para orientar os dentistas deles, esses laboratórios de todo o Brasil que nos ouvem, que nos acompanham. Vocês já pensaram em criar um modelo de negócio para ajudar esses laboratórios com os seus conteúdos? De repente estabelecer uma linha? Não, eu tenho aqui um material que é para ajudar os laboratórios a orientar os seus clientes e transformar isso numa nova oportunidade de ampliar o potencial de transformação da cultura da odontologia no Brasil? Olha, Kogut, isso ainda não me ocorreu, não. Eu confesso que, assim, a gente está nesse desenvolvimento tão full-time que eu confesso que essa vertente ainda a gente não parou para pensar. Mas porque é um problema da maioria dos laboratórios que eu conheço, hein? É um problema da maioria dos laboratórios, de repente vocês têm um canal aí de... Sim. Fantástico. E o que eu penso a respeito do conhecimento é uma frase que eu falo, sempre falei, que o conhecimento deve ser disseminado. Então, tudo que eu sei, eu disponibilizo. Tudo, absolutamente tudo. Inclusive, eu tenho uma plataforma de ensino online, é infocus.digital. Então, isso aí pode ser uma vertente de negócios e assim, muito bacana. E o que a gente quer com conhecimento é levar isso, realmente, né? De uma forma mais objetiva. O laboratório, ele precisa de quê? Eu preciso de preparos dentários, eu estou tendo um problema com preparo, ou os moldes. Então, passar de uma forma bem enxuta, porque não adianta também você fazer vídeos muito longos, né? Esse material que o dentista não vai querer ouvir. Não, ele quer assim, como é que eu faço? Como é que é para dar certo? É assim? Então, material desse tipo nós temos bastante e pode se tornar mesmo um negócio. Valeu. E olha, contem com a K2Go, porque na hora a gente já conecta vocês aí, já no mínimo aí com 70 laboratórios que a gente sabe que está precisando disso agora, já está meio a toque de caixa aí. Vamos ver se vai manifestar interesse aí, tá? Vamos ver aí se isso vai esquentar. E assim, só para a gente fechar, né, essa questão do conhecimento, antes de ser conhecimento é uma informação, né? E a informação sem colocar ela em prática, sem mergulhá-la, não se torna conhecimento e depois não se torna nenhuma habilidade. Então, né, a gente tem o tripé lá da competência, que é o conhecimento, habilidade e atitude, que se não for colocado ali para jogo, de nada adianta, né? Então, hoje a palavra mais pesquisada no Google é como. Como fazer isso, como não sei o quê, como não sei o quê. Então, que as pessoas estão buscando ali? Conhecimento, né? Como fazer algo, que é o que a gente disponibiliza aí hoje, né? Como conhecimento e informação do laboratório. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, encerrando aqui nossa live, encerrando nosso podcast. Antes, para quem entrou aí depois, não conseguiu acompanhar tudo, não fica preocupado, porque vai estar disponível no IGTV do @comunidade K2Go, vai estar disponível no youtube.com/comunidade K2Go e também vai estar disponível em formato de podcast no Spotify como Odontocast, no site k2go.com.br/podcast, e você consegue encontrar também nas outras grandes plataformas de podcast. Beleza, pessoal? E como uma última mensagem minha aqui, antes de cada um de vocês passarem uma última mensagem e a gente mandar um abraço para todo mundo que está nos vendo aqui, o que eu aprendo com vocês e que eu acredito que a gente tem que disseminar muito aqui é essa curiosidade, essa vontade de aprender e de compartilhar conhecimento.
vocês conseguiram entender a essência do digital, que o digital ele não é uma solução, ele é uma ferramenta. E assim como um bisturi, quando ele está lá com a lâmina ficando cega, você troca a lâmina, quando a base está ficando enferrujada, você troca a base, o digital é a mesma coisa. Não tenha medo de trocar o seu sistema, de trocar o seu sistema CAN, que é uma coisa difícil. Não tenha medo de mudar o seu processo, de mudar as suas pessoas, de mudar a forma que você comunica com o seu dentista, porque uma coisa é certa. A única coisa que vai fazer a sua empresa crescer de fato é se você seguir o seu propósito. E o Laboratório Primordiale Digital, ele segue à risca o propósito de trazer uma odontologia digital de qualidade e com muito conhecimento, né, pessoal? Beleza. Doutor Francis, Flávio, mensagens finais. Olha, maravilhosa essa live, esse podcast. Depois eu quero ouvir de novo. Vou encaminhar para alguns colegas nossos, que, olha, é muito precioso esse momento que vocês chegaram com muita dedicação, aprendizado, coragem, ensinando e se posicionando também. Muito bacana. É uma coisa que eu acho que, para fechar tudo isso que nós falamos, esses resultados que a gente vem obtendo em qualquer área da vida, independente do que você faça, você tem que colocar amor. Tem que colocar amor. Encontre uma maneira de amar aquilo que você faz. Tá? Porque eu nunca vi ninguém chegar ao topo, ao sucesso, detestando ou não amando aquilo que faz. Tá? Então, encontre uma maneira de gostar, faça com prazer, porque a gente, eu não considero nem que é um trabalho, é uma diversão isso aqui. É muito gostoso estar aqui. Tanto é que a gente, às vezes, vem até final de semana para cá. Tá? Então é isso, pessoal. A mensagem é essa, é muito amor. Tá? Não é pitadinha de amor, não. Muito amor. Tá? E Tiago falou muito sobre medo, né? Você não ter medo, às vezes, de mudar um processo. Você não, onde que o medo atrapalha? Em tudo na sua vida. Cada vez que você tem medo de tomar uma decisão, o problema toma conta de você, o estresse toma conta de você. Então você tem que saber se posicionar. Não tenha medo de falar com o seu dentista. Não tenha medo de falar com seus colegas. Não tenha medo de procurar ajuda. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Se posicione, porque você tá bem. Por exemplo, que nós estamos falando aí de um caso de sucesso que começou agora recente, está crescendo olhos vistos todos os meses e com prazer. Essa é a razão. A gente tem que trabalhar com prazer, não pode ter estresse dentro do nosso dia a dia. Só que para isso você tem que se posicionar. O estresse é um sinal de que alguma coisa está desajustada. E essa coisa é combate o teu medo que o resto vai dar certo. É isso aí, pessoal. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu. Muito obrigado, viu, pessoal? Boa noite Muito a bom. todos. Até mais. Tchau, Muito tchau. bom, Até hein, mais. gente? Muito bom, hein, gente? Esse podcast aí eu vou aí. ouvir mais aí e olha, vamos continuar nessa jornada, tenho certeza. Olha, já superamos a pandemia, né? Agora até o final do ano aí ainda a gente vai ter mais motivos aí para comemorar. Mas é sério, agora que já acabou o podcast, né? Pensem nisso. Tem muitos laboratórios, muitos protéticos aí, donos de laboratórios, precisando de ajuda na relação deles com o dentista. Fica aí essa sementinha para a gente conversar aí mais para frente aí, tá bom? Bacana, muito bom. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, muito obrigado pela valeu, participação. Um abraço. Abraço, Valeu. gente. Obrigado, viu? Até mais.